Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Jefter Campos, eu sou professor de Educação Física. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 6, estamos dentro do conteúdo de ginástica. Já vimos aí desenvolvendo nessas últimas aulas, desde a origem da ginástica, da criação dela enquanto prática corporal. E aí vamos desenvolvendo e hoje chegamos na parte de ginástica de academia. E é o que a gente vai tratar hoje, tá? Mesmo que a gente faça um resumo rápido aí, uma abordagem rápida do que a gente já veio trabalhando, mas hoje a gente vai dar uma focada mais nesse conteúdo, que é muito importante. É um conteúdo que está totalmente relacionado com o nosso dia a dia, a ginástica da academia. Cada dia mais pessoas procuram fazer atividade física para melhorar sua saúde física e mental. Se a gente pensar na perspectiva aí da pandemia, de tudo que já passamos com lockdown, ficar dentro de casa o tempo inteiro. Então, o exercício físico ele se tornou, nesse período principalmente, uma forma de você até desestressar, uma forma de você desopilar de tudo que a gente estava passando naqueles momentos mais difíceis. Muita gente passou a fazer atividade física em casa e isso foi até um gatilho para que essas pessoas passassem a procurar uma atividade física depois do período mais crítico do lockdown. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho desse assunto que está totalmente relacionado aí com o nosso dia a dia, que é uma procura muito grande, principalmente quando a gente vai entrando na parte ali na adolescência, os músculos começam a se desenvolver melhor, a gente começa a ficar um pouco mais forte, as meninas começam também a procurar por uma questão mais de estética, até que a gente vai evoluindo, vai ficando mais velho, vai procurando mais por uma perspectiva de saúde. Então a gente vai detalhar um pouquinho isso hoje aí para vocês, tá? Mandando aquele alô para Robertão da transmissão, não esquecer disso e vamos nessa começar a nossa aula. Tá? Lembrando sempre, a gente tem que sempre dar uma lembrada, se vocês lembram o que é ginástica aí, se vocês estão sempre atentos à parte inicial do nosso conteúdo, do que é a ginástica. A gente vem falando isso todas as aulas, porque é importante que isso fique fixo na cabeça de vocês. Tá? O conceito da ginástica, para que vocês não pensem que ginástica é apenas uma modalidade, que ginástica é fazer, sei lá, um polichinelo ali, um salto e cair no chão, ou que a ginástica é só aquela perspectiva competitiva, que é o que a gente vê na televisão ali nos Jogos Olímpicos, nessas competições de nível nacional e mundial. Então a ginástica ela tem uma imensidão muito grande de modalidades, de estilos, e a gente tem que ficar atento nisso, por isso que é sempre importante a gente relembrar isso. E a ginástica, lembrando, ela engloba modalidades que são competitivas e não competitivas. Então, a competitiva é aquela ginástica que a gente assiste lá nos jogos, que tem os nossos brasileiros, a Daiane dos Santos, a Jade Barbosa, a Daniela Hipólito, o Arthur Zanetti, são os nossos ginastas ali, que foram referências e são referência pra gente. Então, aquela é a ginástica que tem uma característica de ser a competitiva, mas também tem a ginástica que não é competitiva, que você não está ali praticando ela para, sei lá, ganhar medalha de ouro, ser troféu, ou ser melhor do mundo, ser melhor da cidade, do estado, ou até do bairro ou da rua, pouco importa, tá? Então existem essas duas ramificações aí, ou você vai para uma ginástica que é competitiva, ou você vem para uma ginástica que tem aí uma variedade muito grande, tá? E ela sempre envolve na sua prática, e aí independente dela ser competitiva ou não, movimentos que exigem de nós força, flexibilidade e coordenação motora no mínimo, tá? Para o aperfeiçoamento físico e mental. Então a ginástica, seja ela competitiva ou não, ela vai exigir da gente muita força, muito condicionamento físico ali, muita flexibilidade, muita coordenação motora, muito equilíbrio, na sua prática, Então é só vocês olharem aí essas três imagens, vocês vão ver que a primeira é um ginasta realmente de competição, um ginasta que está praticando ali nas argolas. E você vai ver também aí as meninas fazendo um alongamento, que pode ser um simples alongamento, mas pode ser uma aula de yoga, E a outra imagem também mostrando aí uma mulher abrindo escala de frente. Então, esse movimento que ela faz tanto está presente na ginástica competitiva, numa apresentação de ginástica solo, por exemplo, como está presente numa ginástica não competitiva, que é no nosso dia a dia, tá bom? Então não esqueça isso, ginástica vai sempre exigir do nosso corpo força, flexibilidade e coordenação motora, além de outras capacidades físicas que estão aí inerentes aos movimentos e a toda a demanda corporal que é feita durante a sua prática. Tá? Os campos de atuação da ginástica, a gente já vem olhando esse slide aí já há algumas aulas, e a gente é bom sempre trazer para vocês lembrarem. Então, tem o campo do condicionamento físico, a ginástica de demonstração, a ginástica de consciência corporal, a gente já vem falando delas também, a fisioterápica
e a ginástica de competição. Então a gente vem nas aulas aí desmembrando cada uma dessas para deixar bem claro para todos vocês, tá? Então a de condicionamento físico. E aí quando a gente pensa também na ginástica de competição, meio que a ginástica de condicionamento físico está dentro dela, de demonstração também, porque quer queira, quer não, numa competição de ginástica você tem que demonstrar ali, né, a sua apresentação para receber uma pontuação, e aquela pontuação é que vai dizer se você conseguiu ser o primeiro lugar, o segundo lugar, etc, tá? A fisioterápica, ela também é usada pelos competidores, mas aí já na perspectiva de prevenção de lesão, né, de até numa parte de tratamento mesmo, de redução das dores, porque os ginastas de competição, eles treinam com intensidade muito alta e um volume de treino muito grande, e às vezes eles precisam fazer algumas estratégias para diminuir a dor, melhorar a recuperação deles, tá? Então, esses são os nossos campos de atuação quando a gente fala da ginástica. E hoje, né, especificamente hoje, a gente vai dar foco, né, à ginástica de academias. Tá? Então, não entenda ginástica só como aquelas aulas coletivas que a gente faz lá, professor lá na frente, né, todo mundo fica atrás e aí o professor está lá dançando e tá todo mundo dançando igual. Ou, sei lá, o professor está fazendo uma aula de jump ali na cama elástica pulando e tá todo mundo ali pulando, fazendo a coreografia igual a ele, tá? Então a ginástica não se resume a isso. Por isso que a gente chama de ginástica de academia, mas também não levem só para o lado de academia de musculação. Isso pode ser um boxe e crossfit, isso pode ser um grupo de funcional, pode ser também uma ginástica calistênica, pode ser um pilates que voltado para o fitness, para o condicionamento físico, e não aquele pilates voltado mais para a parte de fisioterapia. Então, tem vários ambientes diferentes que a gente pode trabalhar esse conceito da ginástica de academias, tá? Não se prende só lá na musculação, no empurrar a máquina, puxar não. Então pode ser num box hoje, pode ser enfim, no parque, um grupo de alunos lá com o seu professor num parque fazendo um treino funcional. Tudo isso engloba aí a parte de ginástica de academias. E aí mostrando para vocês, né, a academia de ginástica são centros de prestação de serviço, né? De avaliação, de prescrição e orientação de exercícios físicos com a supervisão e orientação do profissional de educação física, né? Então, de cara a gente já faz o primeiro alerta, né? Para trabalhar com ginástica de academias ou com ginásticas de espaços assim, né? Vocês precisam exigir a presença de um profissional de educação física. É ele quem vai garantir um acompanhamento, uma prescrição de qualidade, com segurança, para você, para seu pai, para sua mãe, para sua avó, para quem quer que seja que ali esteja treinando com o objetivo de melhorar a sua saúde, com o objetivo de melhorar esteticamente, tá? Então é o profissional da educação física que está ali para poder dar todo esse suporte, todo esse acompanhamento para que você atinja seus resultados sem necessariamente você se machucar ou acontecer alguma coisa com você e prejudicar a sua saúde, tá? Então confia no profissional que é a melhor solução. Tá? Então, falando especificamente da musculação, mas lembrando, musculação é uma das modalidades que podem estar presentes nesse conceito de ginástica de academia, tá? Porque o boxe e crossfit, por exemplo, o crossfit ele não tem uma musculação tradicional com aquelas máquinas, mas eles têm pesos livres, kettlebell, bolas, enfim, tem todo tipo de material que é utilizado, assim como utiliza também nos grupos de funcional, tá? Assim como também é utilizado em alguns estúdios de pilates. Então, não fecha a cabeça quando eu falo para musculação, só simplesmente é o treino ali na máquina, né? É o treinamento resistido. É você vencer uma resistência. É alguma dificuldade que lhe é dada para que você vença através da sua força. Então vamos lá, musculação que é um nome mais popular, né, para treinamento resistido ou até para treinamento de força ou treinamento contra uma resistência, né, digamos que é a principal modalidade praticada nas academias e até hoje é de fato, né, o número de academias é muito maior que o número de boxe ou de estúdios ou de pilates, etc. E ela tem como objetivo bem claro, né, o ganho de massa muscular, a melhora da resistência muscular, né, a redução do seu percentual de gordura, né, o fortalecimento e a prevenção da musculatura para que se evite lesões, né, o fortalecimento das estruturas articulares para que a gente evite lesão e o fim disso tudo, né, o que você consegue com tudo isso, com melhoria da massa muscular, com melhoria da resistência, redução da gordura, fortalecimento, é uma melhor qualidade de vida. Então, no fim das contas, a musculação está pensando em garantir melhor qualidade de vida para o seu praticante. Seja ele jovem, seja ele um adolescente ou uma criança, seja ele um adulto ou um idoso. A finalidade final, literalmente, né, a finalidade final ali vai ser sempre
é a melhoria da qualidade de vida. Vai ser sempre garantir uma vida mais saudável para aquela pessoa, tá? Mesmo aquele que está ali para ficando fortão, se ficar forte para ele, se ele ganhar muita massa muscular, se ele ter aquela hipertrofia muscular, é importante para ele, vai fazer com que ele se sinta satisfeito, aquilo está melhorando a qualidade de vida dele. Tem a parte de aeróbica, e aí entendam esse aeróbica que vem ali dos anos 70, 80, né? Entendam esse como aquelas aulas coletivas, mas hoje tem uma variedade tão grande que a gente nem chama mais de ginástica aeróbica, tá? Mas algumas pessoas ainda entendem como esse conceito e é importante que a gente resgate, né, a sua origem, traga até agora. Mas a ginástica aeróbica são as ginásticas, as aulas coletivas, né? Que você está ali fazendo uma coreografia, né? Enfim, acompanhando o professor num ritmo, né? E essa ginástica aeróbica, ela tem o objetivo de, através de movimentos rápidos e ritmados, provocar a oxigenação das células musculares e elevar o gasto calórico. No fim das contas, quem faz uma aula de ginástica coletiva, dependendo da característica da aula, né, vai ter um objetivo específico para aquilo. Então, quando eu faço uma aula, por exemplo, que é uma aula do conceito de aeróbica ali, né, uma aula de alongamento, né, o nosso objetivo talvez seja ali melhorar a flexibilidade, com isso, reduzir algumas tensões musculares, reduzir algumas dores no corpo. Então ela tem aquele objetivo que ela nem precisa ter um gasto calórico tão alto, né, mas ela tem uma função ali, enquanto aula coletiva, de melhorar aquelas capacidades, né? Ou você pega uma aula, sei lá, uma aula de jump, que é uma aula muito agitada, que é aquela cama elástica que você fica saltando o tempo todo nela. Ali já é uma aula que vai ter um gasto calórico muito maior, né? Vai ter uma demanda energética e uma demanda física muito maior, por exemplo, do que uma aula de alongamento. Mas hoje tem muitas aulas assim diferentes dentro do conceito de ginástica coletiva, né? Dessas aulas de aeróbica, que podem ser aí mostrados dentro desse conteúdo, tá? Mas esse nome de ginástica aeróbica, ele vem dos anos 80, 70, que era aquela ginástica que tinha uma característica mais aeróbica mesmo, né? E que todo mundo fazia ela de forma ritmada, variando os seus ritmos, variando os seus movimentos, para com que aquilo você conseguisse aumentar o seu gasto energético, né? Ou emagrecer, que muita gente acreditava que era só para emagrecer, né? Ou perder peso. As aulas em circuito, né? Que é o circuit training, que é um conceito de usar modalidades diferentes que gerem demandas diferentes para o seu corpo, para que você ganhe com isso força, resistência muscular, né? Também flexibilidade, mas ganhe, está muito mais voltada para um condicionamento físico, né? E até redução de medidas, né? Redução do seu percentual de gordura, o ganho de massa muscular. Então, o treino em circuito ele é um método de treino que consiste em passagens de pessoas por estações. Os exercícios são executados de acordo com o tempo pré-estabelecido no número de repetições. Então, vamos imaginar uma situação bem hipotética, bem simples de entender, né? Eu estou aqui fazendo, por exemplo, um polichinelo, alguém está ali fazendo um agachamento, outra pessoa está ali na frente fazendo saltos o tempo inteiro e uma quarta pessoa está fazendo no chão um abdominal. Então, o circuit training ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que essas pessoas passem um tempo pré-determinado em cada estação dessa, né? E depois desse tempo pré-determinado, vamos dizer lá, 2 minutos, por exemplo. A pessoa passa 2 minutos fazendo lá, um fazendo um agachamento o tempo todo, o outro está lá pulando fazendo polichinelo, o outro está fazendo um abdominal. Então eles passam 2 minutos fazendo aquela atividade e ao sinal do professor, um apito, uma palma ou mandando trocar, eles mudam de estação para poder receber um estímulo diferente. Então aquele que estava fazendo um estímulo basicamente de agachamento, que está totalmente ali nos membros inferiores, ele vai para o chão fazer um estímulo agora do abdômen, fazendo exercício de abdominal ou variações de exercícios de abdominais. Depois que ele sai do abdominal, ele vem fazer um cardio, ele vem fazer um polichinelo, né? Fica saltando e abrindo e fechando os braços e as pernas. Então aquilo ali vai ter uma demanda do sistema aeróbio dele muito alta, ou seja, ele vai ficar mais ofegante, ele vai ficar respirando de uma forma com mais dificuldade. E aí vai para um quarto exercício depois disso, que pode ser qualquer um outro exercício, um giro de tronco, um de flexibilidade, um salto, seja o que for. Então, o treinamento do circuito é justamente isso, ele visa trabalhar o corpo todo, só que através de estações onde você está ali fazendo exercícios diferentes e dando estímulos diferentes para todo o seu corpo. As danças e ritmos que estão dentro do conteúdo de aulas coletivas também, né, da ginástica. Né? Então as danças elas, de academia, elas trazem infinitos benefícios para a saúde física, mas o grande tchan da questão, porque já se disse por aí, por exemplo, uma aula de 1 hora da dança tal, você está fazendo aquela dança ali, você vai gastar até 700 mil calorias, sei lá.
É meio exagerado, lógico, isso não gasta tanto assim não, mas tem um gasto energético considerável, né? Você tá ali o tempo todo dançando, muitas danças têm saltos, tem mudanças de direção muito rápido, né? Enfim, tem giros, e aquilo ali, quer queira, quer não, tá gerando uma demanda, tá gerando um gasto de energia, né? Que vai te ajudar, né, de alguma forma a ter um resultado de redução do seu peso corporal, né? Redução do percentual de gordura, então isso é positivo, mas a dança mesmo, ela quase na academia, quase que tem um objetivo de além desse gasto energético, mas tem um objetivo meio de saúde mental mesmo, de cuidar da sua saúde mental, de você dar uma desopilada, de você ter aquele seu momento bom do dia. Sabe, quando você tem um dia estressante, no trabalho, na escola, né? Em casa deu bronca, deu treta lá, brigou com a mãe, né? Chegou na escola, esqueceu o livro, o caderno, o professor deu uma bronca, e aí vai para aquela aula de dança, de ritmo, você vai para ter o seu melhor momento do dia, para dar aquela relaxada, dar uma desopilada na cabeça. Não vai resolver os problemas, mas vai te deixar mais calmo e mais tranquilo para possivelmente resolvê-los depois. Então é legal por causa disso. Tem essa questão muito forte da saúde mental. Tá? E dentre as principais vantagens também temos aí a perda do peso, a definição muscular, o ganho de massa muscular. Isso daí depende muito, né, do estilo da dança, do tipo da dança, se é uma dança que é mais vigorosa, se é uma dança que é mais amena, enfim. Vai depender muito do estilo para a gente poder definir exatamente que tipo de resultado você teria através dela. Né? Outras modalidades de aula coletiva, a aula de step, né? O step é uma plataforma que é utilizada ali no chão, ela pode ter de 10 a 15 centímetros, mas tem variações, tem pessoas que usam steps mais altos, de 20 e 30 centímetros, né? É uma aula que preza por muita coordenação motora, porque você está, de acordo com o ritmo da música, fazendo coreografia, subindo e descendo no step, fazendo giros em cima do step, fazendo às vezes alguns saltos em cima do step, então você está o tempo todo ali se movimentando de uma forma coreografada, no ritmo da música, e ali qualquer erro você meio que descoordena com o grupo cada um vai para um lado ou para o outro, então você está ali o tempo todo usando muito da sua coordenação motora, além de uma resistência muscular localizada, principalmente nos membros inferiores, porque você está o tempo todo subindo e descendo naquele aparelho, então é como se você estivesse subindo um degrau de escada, né? Só que você está ali subindo e descendo num ritmo, num estilo, numa dança, né? O boxe, né, que aí a gente já começa a misturar, porque não é exclusividade do boxe estar na academia, né, mas já começa a misturar lutas, ou seja, a gente traz o conteúdo de lutas dentro de uma perspectiva de academia. A luta na academia, geralmente, ela é utilizada como uma prática corporal de atividade física, de exercício físico, e não para formação de lutadores. Então, o boxe, o muay thai, capoeira, o jiu-jitsu, são modalidades que podem estar ali tranquilamente dentro de uma academia e você está utilizando ela para aprender os conceitos da própria modalidade, mas buscando ali os benefícios corporais, né, os benefícios físicos que aquela atividade pode trazer, né, como melhora da força muscular, definição muscular e por aí vai. Então, o boxe é só um exemplo, né, de como as modalidades de lutas elas podem entrar dentro desse conceito, dentro deste ambiente da academia, da ginástica enquanto academia, né, e pode fazer parte ali do nosso dia a dia, né, como uma atividade de saúde, de lazer e também uma atividade de condicionamento físico. Jump, que eu falei para vocês que são aquelas camas elásticas, então uma hora de jump é um gasto de energia bem pesado mesmo, você está ali saltando o tempo todo. Uma das vantagens é que as molas nos jumps, elas dão uma redução nesse impacto, então quem tem alguns problemas de joelho, de quadril, né, então conseguem às vezes fazer uma aula de jump justamente porque o impacto é bem reduzido, já que a plataforma ela é através de molas. Né? As aulas de spinning ou de RPM ou de bike indoor são aquelas aulas onde você está pedalando, mesmo que seja pedalando sem sair do lugar, mas você está ali seguindo o ritmo, uma carga, né? um nível de força que é mais alto, que é mais baixo, né? Um giro que pode ser feito sentado, pode ser feito agachado, pode ser feito em pé, quase que simulando o ciclismo de rua, o ciclismo de competição. Então você está ali realizando aquela prática, né, com uma finalidade de meio que simular um ciclismo que a gente conhece do lado de fora, mas com um objetivo diferente, com o objetivo de emagrecer, de melhorar a resistência muscular, de melhorar a capacidade física, diferente do ciclismo competitivo que você está treinando ali, com certeza para chegar em primeiro lugar e para ganhar medalha e para, enfim, ser o melhor da rua, o melhor da cidade, o melhor do bairro, o melhor do país. Beleza? Alongamentos, como eu já falei, né? Os alongamentos eles estão ali para tanto melhorar um pouco a nossa flexibilidade, mas também para reduzir tensões nas regiões da lombar, por exemplo. Muita gente tem muita tensão na lombar. Nessa região aqui, ó,
cervical, né, musculatura do trapézio. Muita gente que fica no computador, por exemplo, por muito tempo, fica com muita dor nessa região e às vezes fazer um alongamento dá uma aliviada nessa dor. Aulas localizadas que elas simulam basicamente uma musculação, né, utilizando pezinhos livres, barrinhas livres, mas você está ali fazendo exercícios localizados para o seu corpo, né, através dessas barras, né, desses materiais. O Pilates, e aí a gente tem que diferenciar um pouco qual é o Pilates voltado ali para a perspectiva do condicionamento físico e qual é o Pilates que é voltado ali para uma perspectiva muito mais de prevenção, né? Um Pilates mais preventivo, é um Pilates com a visão mais do fisioterapeuta, né? Então, ele está aí dentro dessas duas vertentes, né? A vertente do condicionamento físico, mas também a vertente da prevenção de lesões ou da prevenção de dores pelo corpo, tá? Repetindo a vocês, cuidado ao escolher uma academia para treinar, seja para você, gente, seja para seus pais, para a sua avó, para o seu avô, pouco importa. O profissional da educação física é obrigatório, toda academia, todo espaço, né, que trabalha a educação física, assim como na academia, obrigatoriamente precisa da presença de um profissional de educação física. Tá? Isso não se abre mão aqui no estado de Pernambuco. O Conselho Regional de Educação Física é bem atuante nisso, né? Ele consegue estar ali acompanhando se as academias estão cumprindo essa normativa, porque a ideia é que se ofereça um serviço de qualidade, um serviço que gere resultado, mas que seja feito de forma sustentável, ou seja, preservando a saúde do seu praticante. Então, tem que ter um profissional da educação física ali para dar conta do recado. Tá? Os ambientes podem ser, como eu falei, né, o ambiente da academia pode ser algo mais interno, né, uma coisa mais fechada, 4 paredes e tá lá aquele maquinário, tem os acessórios, colchonetes no canto, halteres, ou pode ser um ambiente mais aberto, um ambiente aí ao ar livre, onde você vai adaptando, que é feito o modelo do CrossFit, né? Então você pode ir adaptando ali para ser um ambiente mais agradável do que aquelas pessoas que já passam ali o dia todo dentro de um quadrado fechado no ar-condicionado com ventilador trabalhando. A avaliação física é super importante de fazer, principalmente no início das atividades, né? Porque se você quer atingir um resultado, eu vou para a academia, eu chego lá e digo para o professor, cara, eu quero emagrecer, eu quero perder essa gordura aqui na região do meu abdômen, quero perder um pouquinho de gordura aqui na perna, ao todo eu quero diminuir na balança 5 quilos. Mas a pessoa não é avaliada para saber onde exatamente estão os maiores percentuais de gordura, como está a resistência muscular daquela pessoa, como está a capacidade física daquela pessoa. Se você não tem esses dados, não tem essas informações, não sabe se ele tem alguma doença pré-estabelecida já no seu corpo, né? Se tem fatores de risco, por exemplo, um fator de risco para você começar a atividade física, se os seus pais já tiveram problemas cardíacos ou problema de pressão arterial, diabetes, então isso pode se tornar um fator de risco para você que vai começar. Tá? Crianças e adolescentes não precisam ter medo da academia desde que façam um programa de treino muito bem acompanhado por um profissional da educação física, como eu já falei. Então, é até aconselhado, né, que crianças e adolescentes pratiquem atividade física no ambiente de academia, para que eles ali já comecem a dar estímulos de força, de coordenação motora, né, de potência muscular, e ali eles vão engajando naquela atividade, né, e a grande chance de mais na frente eles serem pessoas mais saudáveis, serem pessoas que cuidam da sua própria saúde, que cuidam da sua alimentação, que fazem exercício físico de forma rotineira e regularmente. Então, não precisa ter medo desse negócio de, meu filho, se ele for para academia, ele não vai mais crescer, tá? Isso é coisa de um passado que é bem absurdo, né? Eles tinham uma referência disso, muitas vezes os ginastas, né, que por seleção natural acabam que eles são menores, são mais baixos mesmo, né, do que os não ginastas, e aí todo mundo achava que se ele continuasse treinando força, ele basicamente ia ficar baixinho porque os ginastas são baixinhos, e na verdade não é isso que acontece, tá? Pelo contrário, o treino de força pode até ajudar, né, a favorecer o crescimento, tá? Como atividade eu deixo para vocês aí essa proposta, visitar uma academia próxima da casa ou da escola de vocês, observar se é uma academia que tem cuidados, que está preocupada ali com quem ele vai atender e procurar uma definição para as modalidades de academia que não foram descritas, como, por exemplo, aula de step, de boxe, de spinning, alongamento, etc. Então, vocês darem uma procurada aí, pesquisar e entregar aí para o professor de vocês, tá bom? Então, fica essas duas atividades para vocês e nos veremos na próxima aula, tá? Obrigado por mais uma participação de vocês e até a próxima.